Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 34º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. Este episódio vai ser interessante porque um de vocês fez uma sugestão de um ETF que era exatamente aquele que eu procurava para este mês. Portanto, eu já vou partilhar contigo. Antes disso, quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões, tanto em ações como ETFs reais, um valor mínimo de transação de apenas 10€ e estas condições são válidas para volumes mensais até 100.000€. Porque for superior a este, então é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. E também gosto de salientar que eles têm uma taxa de conversão de 0,50%. No entanto, eu tento evitar esta taxa ao máximo ao comprar ETFs diretamente em euros. E no decorrer do vídeo, caso também tenhas interesse em criar conta nesta corretora, saliente que há uma parte no registro que permite colocar um código promocional. É opcional, mas se tu colocares o código Workaholic, então podes ter um mês gratuito do meu Patreon, tá bem? Pelo menos no primeiro plano, que já é muito interessante, tá bem? Ou seja, ter algo gratuito adicional é sempre bom. De qualquer modo, quero partilhar também contigo que, mais uma vez, é o tema desta série, portanto não podemos contar com a nossa reforma e é para isso que esta série existe. Portanto, adquirir ETFs que possam crescer e ajudar o nosso património para que tenhamos aqui uma estratégia e, quando chegarmos à reforma, ou melhor, à idade que nos queremos reformar, porque aqui há diferentes formas de pensar em qual é a idade da reforma e essa é aquela que nós decidirmos com base na nossa estratégia se tivermos capacidades para isso. E é claro que, segundo a nossa estratégia e assumindo coisas que são no futuro, então é normal que coloquemos pressupostos. Portanto, aqui estes dados não são pressupostos, são reais, ou seja, são dados que calculam a estimativa que será em 2050 e em 2050 receber apenas 39% do nosso último salário, mesmo que os salários aumentem, não sabemos qual será o custo de vida nessa altura, por isso é que temos que ter muito cuidado. Depois também quero salientar que só o facto de estares a ver esta série já destacas da maior parte da população. Repara que os depósitos bancários atingem novos recordes, ou seja, mais de 40% das poupanças não rendem juros, portanto as pessoas preferem ter praticamente todo o dinheiro no banco parado a não render nada. E mesmo que decida render, pelo menos nos certificados da Forro, agora já cai para menos de 2%. Por isso, não é nos certificados da Forro, pelo menos que eu me sinto confortável em rentabilizar o meu dinheiro parado. Portanto, é que existe esta série, existem outras e também, dependendo do objetivo, é que eu vou aumentando o meu património. Agora, falando nesta série e aquilo que interessa, neste momento tenho 28.623 na conta, sendo que em fundos livres estão quase 8.000. De uma forma arredondada, o que está investido neste momento são cerca de 20.680, sendo que a melhor posição continua a ser aqui o QDVE. Portanto, se eu pegar nos tais 20.680 que mostrei anteriormente, então coloco aqui nesta calculadora. Aqui é só para nos dar uma ideia gráfica do custo fair, porque eu acredito que a forma como está calculado não está totalmente correto e é por isso que eu depois vou passar este fecheiro, que aqui sim acredito que está bem calculado, mas aqui ao menos tens uma ideia gráfica. Por isso, neste momento eu tenho 28 anos, quero me reformar aos 55, o gasto anual que tenciono ter na altura que me vou reformar são 12.000 por ano, sendo que está investido os tais 20.680, a minha contribuição mensal média é cerca de 500, dependendo da zona que estamos, porque pode ser menos ou pode ser mais. A taxa de crescimento eu coloquei 10,47% porque eu fui aqui à histórica, tá bem? Porquê? Porque se eu fosse preciso, então teria que colocar a taxa de rentabilidade atual, que com base na XIRR é de 17,53%. Agora, eu não vou utilizar esta taxa por duas razões, porque da mesma maneira que se estivéssemos num bear market, ou seja, o mercado estar continuamente a cair e a XIRR estaria se calhar até negativa por alguma razão, então eu também não colocaria essa taxa. Eu colocaria algo que pudesse ser uma média, uma estimativa média daquilo que é a rentabilidade esperada para o mercado no geral, focando no S&P 500, que é onde eu tenho maior exposição. Portanto, aqui é que eu coloquei os 10,47%. Mas para a taxa de inflação, antes de colocar a última estimativa do Banco Central Europeu, que foi aqui em julho para 2,5% para a taxa de inflação, eu coloquei a média desde que comecei a série, que neste caso está nos 3,94%, que é acima dos 2,5%. A taxa de levantamento de seguros são os 4,5% e, portanto, segundo estas contas, diz que eu posso parar de investir daqui a 6 anos, que automaticamente aos 55 consigo atingir o meu FIRE number, que seria os 266.667. Mas atenção, esta calculadora, ao contrário do que alguns podem pensar, considera a inflação. Ou seja, estes 12.000 que tu vês aqui não são os 12.000 atuais, são os 12.000 quando eu chegar aos 55 anos, entendes? Mas a forma como eles incutam aqui a inflação ou deduzir ao crescimento não está feito de forma correta, está bem? Por isso que existe aqui este fecheiro, considera isso e tem mais
alguns detalhes em consideração, como o imposto a pagar com a lei portuguesa em vigor. Está bem? Está aqui, tal como podes ver. Portanto, eu vou colocar aqui os dados. Nós estamos em agosto, por isso é para este episódio. Eu vou colocar a estimativa, neste caso atualizado de julho, que está nos 2.5, e também colocar para agosto. Agora, o que eu vou investir será cerca de 400. Eu depois atualizo isto, porque provavelmente estamos na zona 1. E como estamos na zona 1, então não é os 500 euros, são 400, ok? É menos, porque mesmo em termos absolutos é melhor e mais otimizado para mim quando estamos na zona 1 investir uma quantidade inferior. E o contrário também acontece, ou seja, quando estamos na zona 3 já há quedas grandes no mercado, então eu invisto mais, porque se recuperar, então o retorno poderá ser maior em termos de valores absolutos, também percentuais. Pronto, agora, o lucro que tenho atualmente, no mês passado estava com 4.143 e neste momento estou com 4.229. 4.229, acho que era 49 cêntimos, qualquer coisa assim. Portanto, aqui diz que o cost fair está atingido e é normal se eu colocasse a XIRR, que entretanto já desceu, ou seja, que o retorno que eu deveria ter para este mês deveria ter sido um pouco superior, é por isso que a XIRR desceu. Mas pronto, se eu colocasse este valor dos 16,80 aqui, então é normal que o cost fair também já fosse atingido, entendes? Por isso, se eu colocar o mesmo pressuposto, é normal que já tenha atingido. Mas não, aqui vou colocar os tais 10 qualquer coisa. Pronto, de qualquer modo, isto depois vai ter que ser atualizado. Aqui diz que se eu continuar com esta XIRR, tá bem? Ou seja, com este ritmo de crescimento que estou a ter neste momento, que já viste que do mês passado para agora desceu um pouco, portanto é difícil manter este ritmo de crescimento, mas se eu mantivesse então e continuasse com os aportes que ando a fazer mensalmente, eu conseguiria atingir o FIRE daqui a 17 anos e 5 meses. Ou seja, nesta altura, se eu tenho 28 anos, então quando tivesse 45 anos, 46, seria quando eu conseguisse atingir, ou seja, ao estar a investir mensalmente, conseguiria atingir 10 anos mais cedo do que se parasse de investir. Pronto, assim sendo, agora vou ver se realmente são os 400 euros que teria que investir e podemos ver que sim, ou seja, o S&P 500 neste momento está claramente na zona 1, praticamente a fazer novos máximos absolutos, ao próximo disso, e se olharmos para o Euronext também está na zona 1. Por isso, ambos estão na zona 1, temos aqui várias ações que estão ou próximos de máximos absolutos ou a fazer novos máximos absolutos, portanto o mercado está em alta, mas também temos que ter em consideração que, segundo o rácio entre a captação de mercado dos Estados Unidos e o produto interno bruto, então conseguimos ver que está praticamente em máximos. Ou seja, que o mercado talvez possa estar sobrevalorizado e temos que ter cuidado com isso. É por isso que, para este episódio, eu vou querer um ETF que também pode ter isso em consideração. Ou seja, se houver uma correção, seja elevada ou não, se consegue aguentar melhor as quedas, e eu depois consigo provar estatisticamente com base numa ferramenta que consegue talvez aguentar melhor. De qualquer modo, passamos aos vossos comentários e só há aqui um que eu quero mesmo destacar, que é aqui do Pedro. Esta questão que eu coloquei no vídeo passado é algo que lhe preocupa, porque neste momento ele vive com a casa dos pais e é totalmente aceitável e ok, ainda por cima na realidade portuguesa cada vez é mais difícil sair da casa dos pais, e mesmo que consigamos, depois podemos ficar com a corda ao pescoço, e é isso que ele quer salientar, ou seja, que ele pode ter um bom salário e não pagar renda, mas a verdade é que está a adiar a compra da casa porque se fizer, deixa de ter dinheiro para investir para a reforma e outros objetivos, e depois basicamente fica preso na roda dos ratos. É claro que o típico Tuga vai dizer, não, investe na casa, depois isso vai valorizar, etc, mas e se não valorizar? E se acontecer uma correção no mercado imobiliário? Mas não acontece, tudo bem, pronto, vamos assumir que não, mas se acontecer e depois, não é? Temos que prever todos os cenários possíveis. Depois diz que finalmente alguém que respeita e com conhecimento fala desta situação porque começa a sentir pressão para ceder e comprar casa, principalmente porque é esperado que o imobiliário continue a subir. Lá está, é esperado que o imobiliário continue a subir nos próximos anos, é isso que todos nos vendem e vão continuar a vender e segundo a lógica, não é? Isto nunca vai parar. Pronto, vamos ver o que é que acontece. Mas diz que em valores que comem imenso o rendimento que espera dos referidos investimentos. Por isso é claro que nós temos que colocar as nossas ideias na prateleira das prioridades, mas por outro lado tu não podes ver a casa só como um investimento. Também é a tua habitação, é um sítio onde tu vais viver, não é? É o teu lugar e tem uma utilidade, ou seja, vai para além de investimento. Por isso, mesmo que haja uma correção do imobiliário, a casa não deixa de ser tua, não deixa de ser um sítio para tu viveres e para tu estares. Por isso vai para além do investimento em si. Mas eu também concordo contigo que não devemos ficar presos. Por isso, qual é que é a alternativa que eu vejo? É tentarmos arranjar mais formas de ganhar dinheiro, outras fontes de rendimentos, para que
possamos conciliar tudo. Se não for possível, então tens que colocar na prateleira das prioridades e ver o que é mais prioritário para ti. Claro que quem estiver a ver o vídeo, por favor, fique à vontade de dar uma opinião sobre este comentário do Pedro e o que é que acha. Se estivesse no lugar do Pedro, o que é que faria? Acho que o Pedro terá todo o gosto em saber outras opiniões, tal como eu. Às vezes começo a pensar que se não estou condenado à roda dos ratos, porque eventualmente terei que comprar casa, pois tenho 29, não vou viver para sempre com os meus pais até aos 40. Pronto, é isso. Agora, nem as vossas opiniões, nem os vossos conselhos ao Pedro, ele vai lê-los, vai entender e se calhar refletir sobre isso, que de certeza que há muito pessoal que me acompanha, que também tem a sua opinião e de certeza que ajudará. Agora, para além deste comentário, vocês fizeram outros em que tinham algumas sugestões, por isso vou começar com esta. Esta sugestão, deixa-me cá ver, é relacionado com o mercado europeu. Neste momento o mercado europeu e os Estados Unidos estão os dois na zona 1, ou seja, não há aqui uma grande vantagem em estar a investir especificamente no mercado europeu, na minha perspectiva. Mas pronto, este aqui, que foca-se no mercado europeu, tem um Total Expense Ratio de 0,20%, portanto os custos gerais anuais deste ETF, é cumulativo, é físico, tem um grande fund size, foi criado em 2011 e é constituído por 118 empresas. Se formos cá em baixo, podemos ver que a volatilidade é de 14,09%, ou seja, faz parte da zona 1. Neste momento a zona 1 está até aos 18%, ou seja, entre os 13% e 18% para a zona 1. A zona 2 entre os 18% e 22%, se não estou em erro, e acima dos 22% é a zona 3. Eu depois já confirmo isso contigo. Depois as principais empresas deste ETF são a ASML, Novo Nordisk e por aí fora. Há aqui várias empresas que eu concordo, ou seja, por exemplo, a Novo Nordisk é uma empresa que tem vindo a ter uma grande queda, tal como podes ver aqui. No dia de ontem acho que subiu cerca de 5%, hoje está a subir mais cerca de 3%, porque deve ter atingido aqui um fundo ao nível de suporte. Deixa-me cá colocar esta linha horizontal para entender onde é que atingiu. Atingiu aqui, entretanto começou a subir. Não quer dizer que comece a subir e inverter a partir daqui, mas realmente já teve aqui uma grande queda. Ou seja, desde os máximos até agora estamos a falar de uma queda de 65% e anteriormente já tinha chegado quase aos 70%. Portanto, são quedas muito acentuadas. Agora, o que acontece é que temos que ter cuidado a não ter muita exposição ao setor da saúde neste momento, porque realmente se Trump colocar uma tarifa no setor farmacêutico de até 250%, então pode ser que este setor sofra ainda mais. O setor já tem sofrido bastante, várias empresas no setor farmacêutico da saúde têm vindo a ter uma grande queda e pode ainda ter uma queda maior. Por isso é que temos de ter aqui alguma cautela no nível de exposição que queremos ter a este setor, está bem? Apesar de ter havido já uma grande queda. Mas vamos com calma ver o que é que acontece. Existe bastante instabilidade geopolítica e é importante que estejamos atentos. Por isso eu agradeço pela sugestão, mas eu acredito que aquela que eu tenho interesse, que eu também quero que tenha neste momento exposição aos Estados Unidos, possa ser neste momento uma melhor opção. Mas pronto, isto é para o meu perfil de investidor e objetivos. Depois, outra sugestão que foi feita foi este ETF, que é o Russell 1000 Growth. Portanto, dentro do Russell 1000, que também inclui não só empresas large cap, ou seja, uma captação de mercado grande, mas também algumas medium, e acontece que aqui foca-se naquelas que são growth, ou seja, que são para crescimento e não value. É claro que também acabará por ter várias value, mas pronto. Tem um Total Expense Ratio de 0,18%, é cumulativo, é físico, tem um fund size médio, foi criado recentemente, em 2023, e é constituído por 364 empresas. Caso queiras ver o índice geral, que é do Russell 1000, podemos ver rapidamente que eu tenho isto no topo da minha watchlist. Deixa-me lá ver, exatamente aqui. Neste caso o que eu tenho no gráfico é 2000, e agora é que me lembrei que a 1000 é capaz de ter apenas empresas com capitalização de mercado grande, não medium. Mas pronto, esta 2000 também dá uma ideia para ver onde está neste momento, que não está em máximos absolutos, mas também não está muito longe. Mas pronto, esta aqui, se formos ver, também não está muito longe dos máximos absolutos, mesmo a colocar em euros. Se colocarmos em dólares está mesmo em máximos absolutos. Entretanto, tem uma volatilidade muito grande, 26,90%, por isso isto seria já para descartar. Estaria mais indicada para a zona 3, e até faz sentido, está bem, sendo um ETF mais arriscado é normal que seja uma melhor aquisição na zona 3, por isso aqui no S&P 500, isto a nível gráfico significa que tenho que colocar aqui de 2 em 2 horas para vermos com atenção. Pronto, aqui é que conseguimos ver a zona 1, zona 2 e zona 3, está bem? Isto aqui já está ajustado, portanto, zona 3 está abaixo do SMMA, zona 2 e 1, ou seja, entre a zona 1 e 2 é com base nos máximos relativos anteriores e, portanto, é só abaixo desta segunda linha laranja, está bem? Portanto, abaixo do SMMA, que é a zona 3. Por isso seria aqui, se calhar, mais indicado o ETF que tu sugeriste.
Entretanto, as principais empresas que são constituídas neste ETF são Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Broadcom, por isso também inclui muitas daquelas que estão no topo em termos de captação de mercado. Só que agora também inclui muitas outras. Mas o que eu estou a ver é que isto diz 1000, não é? Portanto, supostamente 1000 empresas de crescimento, só que a constituição é apenas 364. Há aqui alguma incoerência no que é o título do ETF e realmente a sua constituição, mas pronto, só para corrigir que realmente são só large cap e não mediocre, tá bem? Só empresas com uma grande captação de mercado. Pronto, e a última sugestão que eu vi dentro dos comentários foi esta, ou seja, são ações na Bolsa dos Estados Unidos que são também para crescimento e supostamente de qualidade, aquilo que se chama de GARP, que é Growth at a Reasonable Price. Pronto, o Total Expense Ratio é de 0.33, é cumulativo, é físico, tem um fund size muito pequeno e aqui só por ser tão pequeno em termos de fund size é logo descartado, tá bem? Por isso eu quero fund sizes que sejam pelo menos médios ou elevados. Normalmente eu adquiri elevados sempre. Foi constituído em 2024, por isso no ano passado, é bastante recente e é constituído por 99 empresas. Depois está com uma volatilidade também para a zona 3, de 27.27%, e a principal constituição é Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Meta e por aí fora, sendo que está praticamente só focado nos Estados Unidos e aqui metade quase à tecnologia. Por isso não é de todo o ETF que eu ambiciono adquirir, mesmo que estivéssemos na zona 3, provavelmente eu iria descartar, mas de qualquer modo eu agradeço pela sugestão. Agora, focando novamente no Novo Nordisk, que teve uma grande queda, ela afundou mais de 25% com o corte de vendas e lucro operacional. Isto quando saiu os resultados, não é? Portanto, esta notícia foi a 30 de julho, é recente, mas sim, ela ainda teve uma queda superior, portanto, está continuamente em queda. Mas não foi a única, a Spotify, portanto, teve aqui uma queda de 11%, foi o pior dia em 2 anos, e se encontrássemos um ETF que tivesse ambas, com um peso significativo, até seria interessante. Repara, o Spotify teve esta queda, mas já está a recuperar e não falta muito até chegar aos máximos. Pronto, é só para também partilhar o gráfico que, apesar de ter tido esta queda de 11%, não é assim uma queda tão elevada. Aliás, desde os máximos até agora, estamos apenas a falar de uma queda, pronto, de 11%, por isso não é grande coisa. Agora, eu vi este ETF que incluía ambas, portanto tem um Total Expense Ratio de 0.30, físico, tem um fund size grande, mas é distributivo. Está bem? Por isso, se formos aqui abaixo, conseguimos ver que em termos de volatilidade está perto da zona 1, ou seja, já pertence à zona 2, mas está muito próxima para a zona 1 e tem cerca de 15.34% à Novo Nordisk, 8.23% ao Spotify e por aí fora. Portanto, inclui duas daquelas que eu queria e uma grande exposição aos Estados Unidos. Entretanto, o problema é que é distributivo, por isso eu fui procurar por um acumulativo, mas em termos de acumulativo o fund size é médio. Já é aceitável, mas não é o grande o suficiente para me sentir confortável. De qualquer modo, eu queria só partilhar contigo que este ETF existe, ou seja, que tem Novo Nordisk com um peso de 15.33, Spotify e por aí fora. Mas mesmo em termos de setores, não é aquilo que me sinta mais confortável, eu também queria ter exposição aos Estados Unidos, ou seja, aqui a ideia para este episódio é que estivesse muito bem diversificado mundialmente, está bem? Por isso não era fácil de encontrar, mas eu utilizei este fecheiro. Este fecheiro mostrou-me algumas empresas que estão na zona 1, portanto aqui a verde, tal como podes ver, em que eu vi uma a uma qual poderia ser a mais indicada para o meu perfil de investidor e objetivos. No entanto, as mais interessantes que eu encontrei dentro da zona 1, recordo mais uma vez que a zona 1, tal como podes ver aqui, neste momento é entre os 13% a 18%, depois zona 2, 18% a 23% e mais 23% é a zona 3%. Portanto, entre os 13% e 18%, a primeira que eu fui ver foi esta aqui, que é um ETF mundial, tem um Total Expense Ratio não muito elevado de 0.20%, é cumulativo, físico, tem um fund size gigante, foi criado em 2009 e é constituído por 1.326 empresas. É um ETF bastante conhecido, estamos a falar do EUNL, está bem? Por isso já está aqui próximo de máximos, tem uma volatilidade de 16.42%, por isso faz parte da zona 1 neste momento, e estas são as empresas que constituem, por isso mais do mesmo. Sendo que em termos de exposição aos Estados Unidos até está bastante elevada, portanto é um ETF mundial, mas em termos de peso aos Estados Unidos é quase de 70%. Não é quase tudo, mas uma grande fatia, superior a 50%, é só para os Estados Unidos. Eu queria ver algo que fosse talvez melhor diversificado. Por isso vi este que tem o Total Expense Ratio um pouco superior, é 0.24%, é cumulativo, físico, tem um fund size também grande, apesar de ser apenas de 585 milhões, foi criado em 2021 e é constituído por 5.708 empresas. 5.708 empresas é muita empresa mesmo. Portanto, isto parece que é um ETF que pôs tudo cá dentro. Bem, se olharmos, tem uma volatilidade de 16.39% e em termos de exposição aos Estados Unidos já é 60%, ou seja, comparativamente ao ETF anterior, deixa aqui cerca de 10%, o que não é nada mau.
a constituição, pronto, não vai muito longe daquilo que vimos anteriormente, e em termos de peso nos setores também não está muito distante, por isso sobe mais um bocadinho a tecnologia, que é um aspecto positivo. Entretanto, a comparar com este, eu vi que este é muito semelhante, mas tem um font size muito, mas muito superior, que é aquele que também conhecemos, que é o VWCE. O VWCE tem um Total Expense Ratio de 0,22%, é cumulativo, físico, ou seja, tem uma redução no custo geral anual do ETF, tem um font size muito maior, foi criado em 2019 e é constituído por 3.603 empresas. Portanto, não é tantas como essas 5.708. E em termos de diversificação, se formos comparar com o ETF anterior, até que não é muito diferente. Ou seja, olhamos para aqui, vemos que em termos de volatilidade não está assim muito distante, é um pouco até menos volátil, mas repara que em termos de exposição aos Estados Unidos é praticamente igual. Aqui há a tecnologia que deixa um pouco, mas maioritariamente é muito, muito semelhante. Por isso, se tivesse que escolher entre uma e outra, eu provavelmente escolheria o VWCE. Mas também é importante vermos aqui algumas estatísticas e acontece que num cenário otimista com base nas contas do Phenomenal, tá bem? A expectativa anualizada do retorno nos próximos 10 anos seria de 8,47%, num cenário normal de 6,39% e num cenário pessimista de 3,67%. Atenção que isto compara diretamente com o mercado mundial, portanto, se olhares para um ETF mundial, que não é exatamente igual a este ETF, mostra aqui as diferentes rentabilidades. Portanto, o que está amarelo é o benchmark comparativo do ETF atual. Portanto, o ETF atual está azul, o comparativo está amarelo. Por isso, no cenário otimista, o comparativo parece ter um desempenho um bocadinho superior, no cenário base também parece ter um bocadinho superior, e no cenário pessimista, que neste momento é o que me interessa, caso haja uma correção, podes ver que é claramente superior aqui ao comparativo. No entanto, houve aqui um ETF que realmente se destacou, que foi uma sugestão até vossa, tá bem? Foi um de vocês que mencionou e eu fui ver, tal como muitos outros ETFs que eu vi, e acontece que aquele que eu tenho interesse em realmente adquirir, tá bem? Após ver isto tudo, é este ETF. Ou seja, este também é um ETF mundial, focado nas empresas de valor, portanto value, que tem um Total Expense Ratio de 0,25%, não é muito elevado, é acumulativo, é físico, tem um fund size também grande, foi criado em 2014 e é constituído por 400 empresas. Depois, se olharmos para baixo, vemos que em termos de volatilidade está nos 13,74%, portanto uma volatilidade muito baixinha, o que é bom para o meu perfil de investidor e objetivo, especialmente se houver a tal correção. Não estou a dizer que vai existir, mas se houver, então ainda melhor. Depois é unhedged, ou seja, se o dólar valorizar ou desvalorizar, terá um impacto direto neste ETF, está bem? Depois, tal como podes ver, esta é a composição da mesma, ou seja, antes de passar às empresas, vê só a exposição aos países. Nos Estados Unidos tem uma exposição de 37%, portanto é de longe muito mais bem diversificada em termos de países do que aqueles ETFs mundiais que nós vimos. Depois tem exposição ao Japão, Reino Unido, França, vou aqui aumentar para tu veres, Alemanha, Espanha, Itália e por aí fora. Por isso, continua a ter uma maior exposição ao setor tecnológico, que é isso que também quer, mas também tem aqui uma diversificação variada entre os vários setores. Depois temos aqui as empresas com maior peso neste ETF, a começar pela Cisco, Qualcomm, Micron, Intel, AT&T, por aí fora. E a Intel, eu recordo que também teve mais uma queda recentemente. A Intel e a PayPal parece que estão numa competição para ver quem é que continuamente tem as maiores quedas. Mas pronto, a Intel caiu novamente e aqui tem mais um pouco de Intel, 2,10%, não é um peso muito significativo, por isso não precisamos ficar assustados caso a mesma continue a cair, porque isto está até bastante bem diversificado. O maior peso, que é da Cisco, é apenas 3,87% e até tem várias empresas dentro da indústria dos semicondutores, o que é interessante. Agora, para finalizar, e atenção que eu deixei a parte mais importante para o final, porque eu gosto de deixar o melhor para o fim, para que quem acompanha até ao fim então receba um pouco mais, não é? De valor em termos de conteúdo de vídeo. E agora vou-te mostrar aqui estatísticas com base no Phenomenal. Então, nós vimos anteriormente, e agora é importante até compararmos, a expectativa anualizada do retorno nos próximos 10 anos, em que temos o cenário otimista, que neste caso está um bocadinho abaixo, portanto o VWCE está nos 8,47% e este ETF que eu quero adquirir está nos 8,44%. Portanto, são semelhantes. No cenário base também não está muito distante. O outro, que é o VWCE, está nos 6,39% e este está nos 6,19%. Mas agora repara num cenário pessimista, ou seja, aqui no cenário pessimista, com base nas estatísticas deste site, acontece que, de uma forma surpreendente, consegue ter uma rentabilidade de 6,39%, que ainda é superior de alguma forma ao cenário normal. Não me perguntes aqui a forma como, por acaso eles têm aqui várias métricas que justificam o porquê disto acontecer, está bem? Não só pelo recebimento de dividendos, mas também
pela qualidade das empresas que estão e fazem parte. Mas agora, eu não quero passar a detalhes porque eu não quero complicar muito o vídeo, mas se olharmos para o alfa e fator exposição, conseguimos ver que os retornos excessivamente anormais são completamente diferentes se olharmos para o mercado como um todo, está bem? Portanto, aqui é importante ver todas estas métricas, mas eu não posso aprofundar neste momento, porque senão, para além de ser complicado para alguns, também iria aumentar muito mais o tempo de vídeo. Mas de qualquer modo, podes ver que, segundo as contas deles, o retorno num cenário pessimista, para além de ser superior ao cenário normal, se compararmos com o VWCE, que é de 3,67%, este ETF é de 6,93%, que é bastante interessante, não é? Ou seja, num cenário pessimista, estar a conseguir ter um retorno que continua a ser interessante. Portanto, é exatamente isto que eu procurava para este mês, que se houver uma correção, então eu consigo precaver-me. Acho que isto, na minha opinião, era o principal e era aquilo que eu procurava. Para além que, em termos de diversificação, atualmente está até muito bom. Ou seja, 37% de exposição aos Estados Unidos e praticamente 63% às restantes. Acho que está bastante aceitável. Portanto, é isso que eu vou fazer. Eu vou adquirir este ETF. Eu só espero que a XTB tenha, mas vou procurar aqui pelo Ensina. Muito bem, vou colar e está aqui. Boa. Então, aqui na XTB tem o nome de XDEV. Eu vou arrastar. É aqui. XDEV é um ETF. Vou colocar aqui mais informações. Aliás, vou clicar com o rato direito, nova ordem, para ver se é um ETF real, que é acumulativo, euros. Exatamente, é este que eu procurava. Aqui no ponto de exclamação conseguimos ver mais informações. Aqui dividendos não vai ter nada, mas risco de retorno apresenta. Environment, Social and Governance apresenta só uma classificação de 2 em 5. E depois diz aqui as maiores participações. Tal como tínhamos visto antes, 3,88% a Cisco, Qualcomm, Micron, Intel e por aí fora. Pronto, agora vou tirar daqui e vou investir. Deixa-me cá ver, então nós estamos na zona, só confirmar mais uma vez, também rapidamente, estamos na zona 1, por isso são os 300 mais 100, por isso 400. Ok, voltar aqui, então eu vou aumentar a minha quantidade até estar aproximadamente os tais 400, por isso continuo a aumentar, ainda não, o mais próximo dos 400 euros são estes 9 ETFs, e atenção que eu quero que sejam inteiros, ou seja, que não seja fracionado, porque eu quero ser o legítimo dono desses ETFs. E para ser o legítimo dono não pode ser fracionado, porque senão aquilo que é a fração depois não me pertence na totalidade, entendes? Pronto, agora vou comprar, o mercado está aberto, portanto ordem de mercado, confirmar e está feito. A posição foi aberta e agora se eu procurar, deixa-me ver se eu procurar aqui algures, o ticker é XDEV, está bem? Por isso está, deixa-me ver, se calhar ainda está em ordens pendentes. Não, a ordem já foi executada. Está exatamente aqui. Ou seja, eu comecei com um prejuízo inicial de cerca de 23 cêntimos, não é grande coisa, está bem, de 0,06%. Também o mercado oscila, isto rapidamente volta a estar no break-even ou aumenta um pouco o prejuízo, mas estou totalmente confortável com isso. Portanto, esta foi a minha aquisição para este mês. Eu realmente espero que este estudo tenha sido útil e se foi, não esqueças de colocar um gosto para apoiar. Obrigado e até uma próxima.